Então, como eu estava falando para vocês, nós iremos fazer uma revisãozinha dos assuntos do segundo ano, né? Para esse início de aula de vocês, certo? Eu não sei ainda como é que vai ser a questão do presencial, mas provavelmente a gente vai ficar com essa revisão até abril, ok? Então são 2 meses aí de revisão. É um bom tempo para vocês revisarem os assuntos do segundo ano, para quem está focando aí no Enem, tá? Eu vou tentar aliar essa revisão com resoluções de questões do Enem, ok? Até para não deixar essa revisão só como revisão, e sim como resolução de questões, tudo bem? Então, os assuntos do segundo ano, eu não sei até onde vocês viram, assim, o que eu lembro, vocês viram até gases, começando lei da termodinâmica, tá? Então, mas eu estou me propondo aqui a inicialmente fazer a revisão desses assuntos. O Pedro colocou ontem revisão. Ontem não, terça-feira, para vocês. Revisão sobre escalas termométricas, tá? Que é aquelas lá, escala Kelvin, Fahrenheit, escala Celsius, as transformações entre essas escalas, as conversões, o termômetro. Aí depois disso, vocês veem a definição de calor e temperatura, ok? Isso eu lembro que eu passei para vocês, que é até gravado no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois. Definição de calor e temperatura. Depois a gente vai para troca de calor, que a gente vai falar das três trocas de calor: condução, convecção e irradiação. E por fim, a gente vai para a parte de calorimetria, que para mim é a parte mais importante e é que eu quero gastar mais tempo. Pensava que tinha sido alguém que tinha entrado. Então, inicialmente essas aqui são as revisões, tá? Escala termométrica, definição de calor e temperatura, troca de calor e calorimetria. Agora sim, eu quero, eu quero focar mais nessa última aqui, calorimetria, tá? Porque é onde o Enem está cobrando mais na parte de termodinâmica e termologia, que é onde tem as equações. Mas geralmente o Enem também coloca um pouco sobre troca de calor, certo? Um pouco sobre troca de calor. Essas duas aqui nem tanto. Mas eu vou ter que passar por elas porque eu tenho que definir primeiro o que é calor e temperatura para definir as trocas de calor e a calorimetria. Né? Calorimetria, para quem não lembra, é como o estudo do calor se propagando. Certo? Então aqui você vai ter aquelas equaçãozinhas do calor, né? Que é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Eu não sei se vocês lembram dessa fórmula, mas e também tinha que o calor era a massa vezes a constante de latência, tá? Então você tinha essas duas equações aqui e também você tinha uma terceira equação que era que o calor era igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, certo? Então, essa parte de calorimetria aqui, ela vai envolver essas três equaçõezinhas, que a gente vai passar muito rápido por elas, vai explicar bem rapidamente, e a gente vai aprender mais aplicando nas questões, tudo bem? Até para desenvolver um pouco de matemática de vocês, né? Que eu sei que é muitas das vezes é muito deficiente a parte matemática de vocês, então eu vou aproveitar para também fazer uma aplicação em matemática. Essa parte de troca de calor são as três formas de troca de calor, né? Por condução, por convecção e por radiação térmica. A definição de calor e temperatura, eu não sei se vocês lembram ainda, certo? Mas a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, o grau médio de agitação das moléculas, e o calor era a transferência de energia térmica de um corpo para o outro devido à sua diferença de temperatura, né? Não sei se vocês lembram de aulas que eu passei, que tinha um copo aqui fervendo e tinha umas pedrinhas de gelo. Aí a pergunta é, por que em determinado momento o copo fervendo diminuía a temperatura e as pedrinhas de gelo aumentavam a temperatura? Justamente por causa da transição calorífica, da passagem de calor, da passagem de energia térmica desse corpo para esse corpo, devido a uma diferença de temperatura.
Lembrando que o calor só funciona quando existe uma diferença de temperatura. Se os corpos estão a uma mesma temperatura, eles estão num estado que a gente chama de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, onde as temperaturas são iguais, não existe troca de calor, tá? Não existe troca de calor. Então, entre dois copos a uma temperatura de 25 graus Celsius, você não tem troca de calor aqui, tá? Mas se esse copo aqui ele aumentasse a temperatura para 30 graus Celsius, tá? E tiver aqui num ambiente isolado, eu posso afirmar com certeza que aqui vai ter troca de calor, porque aqui você tem dois corpos que não têm a mesma temperatura. E a natureza ela necessita de um equilíbrio térmico. Perfeito? Então, eu peguei um mapa mental aqui. Vou deixar os créditos aqui para esse site aqui. Aqui é a parte de termometria. O que, que a gente vê em termometria? Nós vemos o que é a temperatura, o que é o calor e o que é o fluxo de calor. Tá? Então, como eu falei para vocês, a temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? De um corpo. O calor é o fluxo de energia devido à diferença de temperatura. E o fluxo de calor é uma equaçãozinha chamada lei de Fourier, que eu lembro muito claramente que eu passei essa lei de Fourier para vocês. Caiu até em prova, tá? Que a lei de Fourier, ela falava sobre a transferência de calor, que era a quantidade de calor num determinado tempo, né? Que até uma formulazinha lá, que era a área vezes a constantezinha vezes delta T sobre L. Essa aqui era a equação de Fourier para o fluxo de calor. Okay? Então, próxima aula, a gente vai ver isso aqui tudo numa aula só. Tá? Para a gente já fazer as aplicações nas questões do Enem. Então, a gente já define temperatura, calor, fluxo. Tá? A gente fala um pouco das escalas. Tá? Escala de temperatura. Escala Celsius, que é a escala que a gente usa no Brasil. Escala Fahrenheit e escala Kelvin. Aqui é a equação que transforma cada um, ó, escala Celsius para Fahrenheit, essa equaçãozinha, tá? Escala Kelvin para Celsius e escala Fahrenheit para Celsius. Lembrando que aqui é a variação. Se você quiser achar a temperatura em si, aqui são as equações. Quem lembra dessas equações aqui? Alguém lembra? Ativa o microfone aí. Deixa eu ouvir a voz de vocês. Alguém recorda dessas equações de temperatura? Sim ou não? Eu lembro vagamente, assim. Vendo aqui, eu tô lembrando um pouco. Vagamente, né? Se você vai lá no fundo da memória, lá no quarto do esquecimento, né? Você lembra. Entendi. Tá certo. Exatamente. Se você forçar um pouquinho a cabeça assim, né? Ok. Mas essa aqui, na próxima aula, a gente vai tratar isso aqui de uma forma mais detalhada, tá? Não tão detalhada. Lembrando que eu vou tentar ser o mais rápido possível nessas revisões pra gente tentar ver tudo, ok? Mas é isso. Então, a termometria, que é a primeira parte que a gente vai estudar, basicamente tem esses conceitos. Temperatura, calor e fluxo, tá? As escalas termométricas, que são os termômetros, né? Em escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As transformações de escala, né? Por exemplo, escala Celsius para Fahrenheit, escala Fahrenheit para Celsius, escala Celsius para Kelvin, escala Kelvin para Fahrenheit, né? Tem essas equações. E para saber a variação de temperatura, é esse conjunto de equações aqui. Ok? Fica mais claro quando a gente faz uma aplicação, certo? Deixa eu ver aqui se está gravando. Meu medo é que nunca grava. Está gravando sim. Bom, e a calorimetria? Tá? E a calorimetria, que é a parte onde eu quero entrar. A calorimetria, ela vai aqui ó, calorimetria. Então, basicamente essa palavra ela é composta de duas outras palavras, tá? Calor, que tem a ver com calor, né? E metria. Metria tem a ver com medida, tá?
medida. Então, metria tem a ver com medida. Metria de métrica. Então, calorimetria é o estudo da medida do calor, certo? É o estudo da medida do calor. Na calorimetria, que é o segundo assunto da nossa revisão, a gente vai entrar só para falar de calor, certo? A gente vai falar de dois tipos de calor, ok? É o calor chamado calor latente e é o calor sensível. O calor sensível é o calor que é proveniente da variação de temperatura, tá? Então, quando o corpo varia essa temperatura, existe transferência de energia por calor sensível, ok? Só que existe outro tipo de calor que não necessita da variação de temperatura, certo? Mas ele acontece quando um material ele muda de estado físico. Então, por exemplo, você tem aqui uma pedra de gelo se transformando em água, ok? Nesse processo não existe variação de temperatura. No momento da transformação do gelo em água, não existe variação de temperatura, certo? Mas existe uma variação, uma mudança de estado físico, ok? Então, para essa mudança de estado físico, o corpo ele necessita de energia térmica. Então, a energia térmica que vai quebrar as moléculas do gelo para transformar em água, por exemplo, é o chamado calor latente, tá? Novamente, na aula que a gente estudar isso aqui, a gente vai ver um pouco mais aprofundado. Aqui é um L, tá? É um L de latente. Pronto. Então, esse aqui são as duas formas de calor. Calor sensível, que depende de uma variação de temperatura, e calor do tipo latente, que não depende da variação de temperatura, mas ele depende exclusivamente de mudança de estado físico, ok? A gente também vai falar sobre troca de calor, tá? Existem três tipos de troca de calor, que são condução, convecção e radiação, certo? Condução acontece em sólidos, convecção acontece em meios fluidos e radiação acontece no vácuo, tá? Por exemplo, o Sol transmite calor para a Terra por meio de radiação térmica, certo? Por meio de radiação ou irradiação, tanto faz. Okay? Então, troca de calor a gente vai estudar também. E a gente vai estudar também dois conceitos importantes, certo? Que é o conceito de capacidade térmica e o conceito de calor específico, ok? Capacidade térmica e calor específico. O calor específico, ele até aparece nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de calor específico, certo? O calor específico, ele define algumas características do material, ok? E a capacidade térmica também. Então, por exemplo, para aquecer a água, por exemplo, para aquecer a água, para a água passar, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso, né? Um exemplo disso é quando você está esquentando um miojo. Você bota, né? Quando você vai esquentar um miojo, o que você faz? Você pega, bota a água para ferver, né? Aí você deixa a água fervendo lá por uns minutinhos. Aí quando é que você coloca o miojo? Quando você vê que está criando bolha na água, né? Está criando uma bolinha e aí está saindo aquela fumacinha. Então, bem ali, está dizendo o seguinte para a gente. A água naquele recipiente, que está no estado líquido, que você tirou da torneira, ela está se transformando, está mudando de estado físico. Ela está virando vapor, ok? E aquela transformação de água líquida em vapor, ela acontece em uma determinada temperatura para uma determinada quantidade de matéria, ok? Se você fizesse isso com refrigerante, se você esquentasse o refrigerante, não sei por que você ia fazer isso, mas é uma experiência, sei lá. Você quer esquentar o refrigerante. Poderia ser que você não precisaria de uma temperatura tão alta para esquentar o refrigerante. Vamos supor que, sei lá, a água ela esquenta, né? Ela começa a entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Vamos supor que você bota o refrigerante lá e você percebe que com 50 graus Celsius o refrigerante já está transformando de líquido para vapor. Por que isso acontece? Por que existe essa diferença?
que a água é 100 e o refrigerante é 50. Tá só um exemplo, eu não sei qual é o ponto de ebulição do refrigerante, mas só uma suposição. Por que isso acontece? Quem explica isso são essas duas propriedades, a capacidade térmica e o calor específico. Tudo bem? Deixa eu encerrar aqui a apresentação, aqui, a gravação.